de Thoth, do Antigo Egito. Certo. Então, ele falava de coisas de que a humanidade não entendia. Ele falava de processos alquímicos, ele falava de cabala, ele falava de tanta coisa que parecia uma coisa absurda. Na verdade, ele não queria revelar muito isso às pessoas comuns e correntes, mas a seus discípulos ele revelava. Daí tudo aquilo que não é muito conhecido passa a se rotular como hermético. Mas qual é a origem, quando você começou a estudar, a perceber a cultura do erotismo? E eu queria saber, não perguntei na primeira pergunta, o senhor considera ou não a cultura erométrica como uma filosofia? Não, o hermetismo significa simplesmente aquilo que é desconhecido, aquilo que não é revelado. Quando você devela uma coisa ou você revela uma coisa, deixa de ser hermética. Então nós temos ordens herméticas. A própria maçonaria, que é uma ordem altamente conhecida, divulgada no mundo inteiro, tem procedimentos da maçonaria, da Rosa Cruz, que são herméticos. Não é aberto ao público. Isso é hermético. E esses escritos herméticos, o que são esses escritos herméticos? E a outra, assim, já aproveitando essa outra pergunta, além dos escritos herméticos, assim, professor, como que eu vivencio, o que é útil para o ser humano, o estudo, a vivência da cultura hermética? Então, muitos desses assuntos que são escritos em forma herméticas, eles são feitos de propósito para não serem entendidos. O iniciado em mistérios, chamado mistérios maiores, ele lê e entende. Por exemplo, vou dar uma frase hermética: há que transformar o chumbo em ouro. Isso é uma frase hermética. O que se entende por isso? Porque tem que pegar o chumbo lá e transformar. Isso é um absurdo. Na verdade, está se referindo que a pessoa, para poder chegar a uma maestria, tem que transformar o chumbo de sua personalidade humana no ouro do seu espírito. Então, a palavra hermética, ela ficou contida dentro disso. Ou quem tem entendimento, entende, e quem não tem entendimento, passa desapercebido. E o estudo, qual foi a origem que se deu, os primeiros estudos, as primeiras interpretações do hermetismo? Vem com Hermes. Hermes há mais ou menos 4.000 anos atrás. Por isso já vem Hermes como o pai do hermetismo. Ele que trouxe os primeiros mistérios da vida após a morte, ou seja, da continuidade da vida e não a morte. Foi ele que trouxe os mistérios alquímicos, o próprio Hermes Trismegisto, um grande estudioso dos processos cabalísticos. Então eu creio que Hermes seria a pessoa indicada para dar um começo, mas isso acompanha a humanidade desde que a humanidade existe. Eu preciso chamar o intervalo, voltamos logo em seguida, não sai daí, estamos falando com o professor Enio Chiapetti, ele que é historiador,